Olha só quem tá aqui! Os dois homens da minha vida. Oi, Lara. Entra lá. Tava falando aqui com o seu futuro marido. Eu passei no shopping aqui do lado pra fazer umas compras pra nossa viagem. Você não vai me dar um beijo? Novela A Favorita, capítulo 99. Quinta-feira, dia 29 de setembro de 2022. Galera, antes da gente começar, eu peço que, por favor, que vocês se inscrevam aqui no canal, galera. Não saia desse vídeo sem se inscrever no canal. É muito importante a sua inscrição e é importante também que você ative o sininho de notificações, porque só assim, toda vez que eu colocar um vídeo aqui no canal, toda vez que eu colocar um capítulo da novela aqui no canal, o YouTube vai notificar você aí no seu tablet, no seu celular, no seu computador. Deixa o seu like também, porque o seu like ajuda o YouTube a entender que o vídeo é bom, que o vídeo é legal e ele recomenda para outras pessoas assistirem também. E claro, deixa aqui o seu comentário. Comente aqui o que vocês estão achando dessa parte da novela, qual personagem vocês mais gostam e de onde você assiste a novela. Vamos lá? Depois que Lara tenta beijá-lo, ele diz que ele trabalha ali, então é melhor não misturar as coisas. Depois diz que vai adiantar o relatório e sai. Então Lara e Gonçalo falam sobre ele estar estranho e ter brigado com a mãe. Em seguida, Gonçalo pede para ela assinar mais papéis na empresa. Na outra cena, a Flora fica furiosa em saber que Halle já sabe de tudo e Silveirinha conta que ele não sabe nada sobre a Lara e pensa que eles são irmãos. E por fim, Flora fica com medo de Halle abrir a boca. Na cena seguinte, Luma chega e tenta acalmar Silene. Silene chora muito e conta tudo para Luma e diz que Halle está arrasado. Depois, conta que Lara e o Halle não são irmãos. Luma diz que Halle vai terminar com Lara por isso e não vai perdoá-la quando descobrir. Nesse momento, Sharon chega e diz que foi na casa de Dodge ajudar Manu. Depois que ela sai, Silene diz que isso tudo é culpa da Manu, que contou para Halle. A cena vai para Manu torturando Dodge, manda ele dizer onde está a carta e o DVD. Mas Dodge diz que não tem mais nenhum dos dois. E Manu diz que vai deixar ele ali para ele lembrar onde guardou. E sai. A cena vai para Lara perguntando se Irene está bem e conta que o Harley está estranho. Irene fala que acha que o Harley não serve para ela, mas Cassiano vem de uma família bem formada. E a diferença entre eles é que Harley se coloca na ambição dele, coloca a ambição dele na frente de todos e é muito parecido com a Donatella. Mas Lara diz que ama o Harley e fala que assim ela não vai mais desabafar com ela. Irene se desculpa e pede para ela ir jantar com eles hoje. Na outra cena, Lorena diz que quer viajar com ele, Átila, mas ele diz que só porque ela ganha mais, ela tá se achando toda. Cassiano chega e pergunta por que eles estão brigando. Lorena entra e Átila fica reclamando que todo mundo progride, menos eles. Cassiano pede para ele ver o lado positivo das coisas. Na outra cena, as mulheres reclamam da cidade e falam de Catarina. Yolanda escuta e vai tirar satisfação com elas e diz que Catarina não tem nada com Estela. E as mulheres falam mal das filhas dela, de todas elas, do casamento dela também ter acabado depois de 50 anos. Yolanda vai responder, mas nesse momento elas veem Irene chegando e fala que ela veio ver o amante. A cena vai para Irene chegando e falando com Cassiano que ele não pode deixar a Harley com a Lara e conta que eles brigaram e que ele deveria aproveitar essa oportunidade. Mas Cassiano fala que esteve com Lara esses dias e ela pareceu muito bem decidida em casar com ele. E sai. Nesse momento, esbarra em Juca e depois vai falar com Alicia, que conta que brigou com o pai e saiu de casa. Na outra cena, Camila reclama deles poderem ajudar todo mundo com esse dinheiro, menos eles. Nesse momento, Alicia chega e fala que veio morar com eles e conta que brigou com o pai, mas diz que vai ajudar nas despesas da casa. E eles a aceitam. Na cena seguinte, Dedina tenta convencer Elias a contar logo para Shiva sobre a Rosana, mas ele fala que não pode agora e Dedina manda ele fazer logo isso, senão ela mesma vai contar. Na cena seguinte, Shiva e Mariana andam abraçados e se beijam. Catarina pega os dois e briga com eles. Depois pergunta se é ele o pai do filho dela e manda ela entrar.
Mariana fala que não e que eles só estão ficando e entra com Catarina. Nesse momento, Dedina chega, mas Shiva manda ela ir se catar e sai. Na cena seguinte, Zé Bob conta que não conseguiu falar com o baiano, mas fala que não vai desistir. Nesse momento, o celular de Donatella toca, mas era engano, e ela fala que está preocupada com Harley. Na cena seguinte, Harley e Norton falam sobre não confiar em Flora, e só Gonçalo que não enxerga isso. Nesse momento, Flora chega e Norton sai, então Flora ameaça Harley e fala que vai riscar ele do mapa. Harley manda ela deixar Silene fora disso e ameaça contar tudo, mas Flora fala que se Lara souber que ele é irmão dela, vai ficar traumatizada. E Silene vai para cadeia e fala que acabou com o pai e a mãe dele, e para acabar com ele é um estalar de dedos, e sai. Lá fora, Harley passa mal lembrando de Flora ameaçando ele. Na outra cena, Gonçalo chama Harley para conversar e fala que a família é o que há de mais importante. Eu aconselho a fazer as pazes com a mãe. Harley chora e fala que nunca teve essa conversa com ninguém assim. E Gonçalo conta que o único amor incondicional é de um pai ou de uma mãe para um filho. E que ele sente muita dor por ter pedido do filho, mas se acostumou a viver com isso. Depois ele sai e Harley fica olhando a sala dele e as fotos do pai dele, Marcelo, e de toda a família, e chora olhando as fotos de Lara. Na cena seguinte, Flora reclama com Silveirinha que Harley ameaçou pedir a herança dele. Silveirinha fala que ele não vai fazer isso, mas manda ela se preparar para o jantar com Irene. Na outra cena, Donatella e Tuca se preocupam com Zé Bob ir atrás de Baiano. Zé Bob sai e Donatella conta para Tuca que Harley e Lara vão se casar, mas Tuca fala que se Harley descobrir só parte da história, vai pensar que ele realmente é irmão da Lara. Donatella fala que isso não vai acontecer e diz que comprou um presente para Lara e vai dar um jeito de chegar nela. Na cena seguinte, Zé Bob chega e procura por Baiano. O homem diz que ele se demitiu, mas sabe onde ele mora. Na cena seguinte, Harley chega e olha as coisas na casa. Nesse momento, Silveirinha chega e pergunta se ele está admirando o que é dele. Harley o ameaça e Silveirinha fala que foi melhor para ele crescer longe desse dinheiro e que se fosse criado por Donatella ele seria um mimado e chato. Harley fica furioso e quase bate em Silveirinha e depois pergunta se Silene sabia do sequestro. Silveirinha fala que a última versão da história é dele e se acontecer alguma coisa ele vai jurar que Silene era cúmplice dele. Flora chega e Harley diz que tem vontade de vomitar olhando para eles. Nesse momento, Lara e Gonçalo chegam e Lara tenta beijar Harley, mas ele finge que está com dor de garganta, que está com resfriado para fugir do beijo dela. Nesse momento, Irene chega e diz que foi buscar uma surpresa para eles. E nesse momento, Pedro entra e surpreende a todos. Harley desvia do beijo de Lara e nesse momento Irene chega e fala que tem uma surpresa para todos. Pedro entra e surpreende a todos. Lara se anima e Flora finge gostar e fala que vai cuidar dele pessoalmente. Na outra cena, Zé Bob continua procurando por Baiano, mas a moça fala que ele se mudou e dá um palpite para onde pode ter ido. Na outra cena, todos falam da viagem de Lara e Harley. Eles falam sobre o museu e Flora pergunta o que Harley acha da Frida Kahlo. Harley não a conhece, mas Pedro fala que também não conhece. E Irene diz que Harley devia se dedicar à cultura geral. Harley fica furioso e diz que elas estão dizendo que ele não merecia estar ali, falando que não pode namorar com ela. E é melhor eles acabarem com isso antes que eles se machuquem mais. Lara chora e Irene diz que foi melhor isso acontecer antes do casamento. Lá fora, Harley está chorando. Na cena seguinte, Donatella lembra de quando foi a Paris com Marcelo e nesse momento Harley chega e fica surpresa em vê-la ali. Donatella disfarça e fala que veio ver as cartas com a Silene. Silene finge surpresa por eles se conhecerem e Donatella conta que isso salvou ele uma vez de um acidente. Harley diz que não está bem e que terminou com a Lara e entra. Silene tenta disfarçar e diz que eles vivem brigando, mas Donatella fala que queria contar tudo para ele e ouvi-lo chamar de mãe.
Silene fala que ela, Silene, já é a mãe dele. Assim como ela, Donatella, é mãe da Lara. Donatella agradece por ela ter criado bem ele, e Silene pede para elas irem com calma, e é melhor o Harley ficar longe da Flora por enquanto. Donatella diz que assim a Lara fica desprotegida, e Silene fala que é melhor ela ir agora. Na outra cena, Lara fica desconfiada com o término e todos pedem para ela dizer o que aconteceu antes, mas Lara fala que não aconteceu nada e Pedro insiste para ela ir falar com ele e saber o que aconteceu. Flora tenta confortar a Lara, mas ela diz que vai dormir e sobe. Depois, Pedro fica a sós com Flora e fala que Lara pressente o mal que vem dela. Na outra cena, Shiva serve chá e café para todos. Augusto sai para colher frutas e Diva pergunta por que ele está tão feliz. E Shiva conta que Mariana o beijou. Diva fica toda preocupada e faz várias perguntas sobre a Mariana, mas Shiva fala que ela está parecendo uma mãe e que não sabe o que vai acontecer e que pode até assumir a filha dela. Na outra cena, Catarina pergunta para Mariana sobre Shiva e Léo chega brigando por causa disso e pergunta se o filho é do Shiva. Mariana fala que não e sai. E Léo fala que se ele for o pai, ele vai ter que acabar com tudo, porque o pai dele, músico, é rico. Catarina sai para trabalhar, mas Léo zomba por não ter clientes no restaurante. A cena vai para Catarina chegando animada e falando que pediu umas semanas e que teve uma ideia para fazer um prato a R$ 4,99. Estela fala que ela não vai ter nenhum lucro com isso, mas Catarina diz que é melhor não ter lucro do que não ter cliente. Na outra cena, Diduzinho diz que está preocupado com o pai, mas Alicia diz que ele está com a Dulce e que quer logo arrumar um emprego. Nesse momento, a Arlete chega e diz que veio ver o que o Diduzinho fez ali. O Diduzinho conta que é o dinheiro de propina do pai, que decidiu fazer o bem com aquele dinheiro. A Arlete fala que só veio para dar boa sorte a ele e sai. E Alicia fala que parece que essa mulher está sempre escondendo um segredo enorme. Na cena seguinte, o Romildo lembra de Diduzinho e Alicia esculachando ele e dele conversando com a Arlete, que está sozinho. Nesse momento, o Gurgel chega e conta que eles não têm nada contra ele, mas tem que tomar cuidado com Diva. Na outra cena, Mariana faz propaganda do prato na promoção e fica feliz em ver Damião de muleta. Depois, Yolanda briga com ela e diz que a cidade está comentando sobre ela também ser sapatão. Catarina fala que só quer o restaurante cheio. Lá dentro, Damião reclama do povo ser preconceituoso e Arlete diz que daqui a pouco eles vão estar com os filhos deles. Mas Damião fala que não sabe se os filhos vão ser deles. E Grace fica super sem graça e sai. E Damião fica para baixo e fala que vai ficar impotente para sempre. Mas Arlete tenta o animar e fala que ele não pode sair ofendendo todo mundo assim. Depois pede para ele esquecer a Dedina. Damião fala que ele esquece se ela esqueceu o Romildo. Na cena seguinte, Zé Bob fala que sabe que o baiano está sofrendo chantagem. E Donatella conta que Harley terminou com a Lara e desconfia que Silene está escondendo algo. Mas Zé Bob fala que eles estão a sós e a beija. Depois, Donatella pensa em Harley e Lara. Depois de tudo, Donatella pensa em Harley e Lara também. Depois, Zé Bob fala que não teve mais ninguém depois dela e Donatella conta que o Augusto a beijou. Na cena seguinte, Maria do Céu conta para Orlandinho que Harley e Lara se separaram. Orlandinho diz que vai lá para consolá-lo, mas Maria do Céu não deixa e fala que isso é ruim, porque se Lara correr para Cassiano, ele vai contar que o filho pode ser do Harley. Na outra cena, Irene chega e surpreende Coppola, mas diz que não esperava vê-lo ali e pede para Cassiano ir na escolinha de música alegrar as crianças. Coppola olha com um olhar apaixonado. Cassiano sai para atender o telefone. Coppola e Irene conversam sobre ele estar fora de casa e Irene fala que eles podem tentar reaproximar os netos. Cassiano volta e Irene se despede deles. Na outra cena, Lara chora e lembra dos momentos com Harley. Nesse momento, Gonçalo chega para saber como ela está. E Lara diz que não entende, que vai procurar o Harley para conversar.
E por fim, Gonçalo fala que eles podem ser felizes. Na outra cena, Flora manda Silveirinha ficar de olho para Silene não contar que eles não são irmãos. Silveirinha fala que Silene não vai fazer isso e Flora comemora pelo término deles e por Lara ter ficado triste. Depois reclama de Irene ter trazido Pedro de volta. Na outra cena, Silene traz café para Harley e ele chora, falando que não podia deixar Lara desprotegida perto da Flora. Silene fala para ele chorar mesmo e desabafar. Harley fica furioso e fala que ele tinha que ter contado quando soube e pergunta pela última vez se ela sabia do sequestro. Silene jura que não sabia de nada e Harley fala que entende agora porque ela sofreu com a morte de Donatella, porque foi culpa dela que Donatella morreu na cadeia e que ela depois falando que a mãe dele matou o pai dele. E assim termina o capítulo 99 de A Favorita. Galera, antes da gente terminar, eu peço que por favor que vocês se inscrevam aqui no canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu like e também o seu comentário. Muito obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.